Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E agradeço aí por ter sua companhia comigo, te agradeço por você me permitir de alguma maneira falar aí para contribuir para os seus estudos, para contribuir para as suas análises do mundo em que vivemos. Eu acompanho mais diretamente esse cenário de escatologia, como eu já falei num vídeo anterior, com o meu blog, desde 2010, com toda a intensidade eu tenho observado, tenho estudado, tenho acompanhado, tenho assistido vídeos, tenho estado em palestras, seminários, tenho acessado sites, blogs, canais, vídeos e, puxa vida, quantas coisas nós percebemos acontecendo ao longo dos últimos anos, como muitos de nós que estudamos em 2011, parecia que estávamos às vésperas de alguma coisa, 2016, por conta de 2017, mesmo 2018, foram 2 anos muito importantes, muito pareciam promissores de termos coisas mais intensas acontecendo. Hoje, olhando para trás, eu vejo que em todos esses anos nós tínhamos cada vez mais coisas acontecendo, fatos proféticos se cumprindo, situações sem precedentes para a época sendo estabelecidas, mas nunca vivemos nada como o que nós vivemos no ano de 2020. E já há alguns anos eu acompanho sempre no final de cada ano o lançamento aí da capa da revista Newsweek como uma manifestação profética dos analistas do que vai acontecer, e cada vez mais nós vemos eles brincando de serem profetas de eventos aleatórios que podem acontecer no ano subsequente, mas na verdade cada vez mais a gente percebe que se trata mesmo, não é de uma profecia, mas da divulgação de uma agenda que está em curso cada vez mais, e uma agenda que tem se cumprido com um pouco mais ou menos de assertividade, porque é uma profecia de autocumprimento. Eles dizem o que farão e fazem o que disseram que farão, e as pessoas começam cada vez mais a prestar atenção nisso. Eu vejo que já existem, inclusive, pessoas que têm se tornado intérpretes especializados nas capas da Newsweek. E aqui a gente encontra gente séria, gente de Jesus, que discerne, que consegue falar algumas coisas que são realmente preciosas, importantes para nós que observamos. E também tem um monte de gente que só está interessado em ganhar dinheiro com os cliques e com as curtidas, enfim, com o acesso aos seus canais. E aí falam qualquer coisa, e o objetivo não é informar. Muitos nem conhecem a Bíblia, não têm nem interesse na Bíblia. Eu vejo como muitos crentes dão mais credibilidade, muitas vezes, para essas pessoas que estão ali apenas tentando ganhar tráfego e aumentar as audiências dos seus canais, do que efetivamente contribuir com quem estuda. Então eu respeito muito aqueles que estudam à luz da Bíblia, tem muita gente séria, eu gosto, eu acompanho, eu vejo, mas muitas vezes eu vou dizer para vocês que eu fico um pouco angustiado por ver o efeito disso na vida de pessoas, porque tem gente que não conhece a palavra e fica apavorado quando vê essas profecias, fica estritamente vinculado a estas profecias e esquece o que a Bíblia diz, não foca no que a palavra de Deus diz. Alguns não têm nem mesmo certeza da sua salvação, não sabem quem são em Jesus Cristo, e quando ouvem essas explicações, quando assistem esses vídeos muito bem explicados e fundamentados, começam a pensar que tem que estudar mais as trevas, mais a nova ordem mundial, tem que estudar mais do que o sistema está falando, em detrimento da palavra de Deus. E confesso que esse tipo de conteúdo me aflige o coração, porque eu optei por tomar uma direção um pouco diferente. Eu quero trazer uma palavra muito mais inspiracional, pastoral, profética à luz da Bíblia diante dos fatos que nós estamos vendo, porque eu creio que essa é a melhor maneira de nós como cristãos entender o que está acontecendo. A Bíblia fala que nós não ignoramos os ardis de Satanás, mas nós não somos chamados a conhecer as profundezas de Satanás. Há um limite do que nós vamos estudar, há um limite do que nós vamos observar, porque apenas a palavra de Deus ela é inerrante, ela é segura, ela é imutável, porque o Senhor reina.
essas profecias dessas revistas às vezes se cumprem, às vezes não, e normalmente eu vejo que muitas delas, algumas informações de alguns sites são baseados em documentos oficiais, vazados de lugares, de governos, vazados de organizações, de instituições, e gente, vamos ser sinceros, você vai acreditar nesses documentos que você não sabe a fonte, você não sabe a origem, você acredita que a pessoa que te compartilhou é séria e que a pessoa que vazou para ela também é séria. Puxa vida, ao longo desses anos eu já vi que ia ter uma chuva de meteoros nos Estados Unidos da América em setembro, já vi sonhos que em novembro teria tido tudo destruído, já vi tantas coisas que foram ditas como seguras ou como baseadas em informações e que não se cumpriram. E estas profecias que não se cumpriram levam muitas pessoas ao descaso, ao descrédito, ao esfriamento na fé, e aí tem um fator e tem um efeito desmotivador de observar e de vigiar o que está acontecendo. Somente a palavra de Deus, ela tem poder para se cumprir, porque o Senhor reina. Tudo que as entidades, aí, as sociedades secretas, tudo que as trevas vão fazer, tudo que o sistema do anticristo vai estabelecer, será de acordo com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não entra no detalhe, nas linhas menores, em toda a estratégia, as datas. Não, porque o Senhor ignora, porque o Senhor está muito acima de todo esse sistema, mas Ele nos dá as manchetes, Ele nos dá as curvas de tendência para que possamos entender o que virá, mas o Senhor não está preocupado em descrever realmente tudo que eles vão fazer, porque isso é menor, isso é insignificante para quem pertence a Deus. Quem tem que ficar preocupado com isso é quem não tem esperança, quem não tem salvação, quem não tem o Espírito Santo para revelar a palavra de Deus. Esses têm que ficar apavorados e tentar ao máximo saber o que vai acontecer, porque muitos desses, eles têm que procurar proteção nas trevas, o que é um engano. O Senhor convida para que a proteção seja buscada nele, porque Ele reina, a revelação seja buscada nele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí eu te digo que você que é cristão, você muitas vezes é levado a fazer esse tipo de escolha. Você está escolhendo ouvir quem? Você está escolhendo ouvir a Bíblia? Ou você está querendo ouvir... aprender com o sistema das trevas que já está derrotado, que será julgado e que não terá vida longa, no máximo 7 anos? Qual é a sua escolha? A quem você vai ouvir? E quando você decide a quem você vai ouvir, você está dizendo para você mesmo a quem você vai servir. É mais ou menos nós dizemos que nós decidimos servir ao Senhor, servir a sua palavra, ouvir a sua voz, discernir pela sua ótica, pela sua perspectiva, porque o Senhor reina. Saber o que vai acontecer, observar os sinais é um mandamento do Senhor Jesus. Os sinais nós vamos observar, as profundezas dos sinais. Me perdoem os que pensam diferente. A minha maneira de crer, eu acho que não é o foco do cristão. Muitos crentes gastam mais tempo lendo coisas e ouvindo coisas como essa, do que estudando a sua Bíblia, do que buscando pessoas que estão pregando a palavra de Deus, do que buscando uma espiritualidade mais profunda, do que buscando uma vida de mais santidade, do que buscando comunhão com irmãos, oração, entendimento do que o Senhor diz e uma decisão de pregar o Evangelho. Porque não há escapatória, não adianta saber a última revelação das trevas, porque isso não salva ninguém, isso não tem poder para salvar. Eu tenho batido muito nessa tecla, mas pregar o genuíno Evangelho da salvação pela graça, por meio da fé, é a única esperança para tudo o que virá, porque isso virá. Se você olhar as imagens que estão nessa capa, você vai ver que muitas delas são reais, muitas coisas estão acontecendo, e eu creio que muitas coisas efetivamente acontecerão o ano que vem. Mas eu achei interessante que quando eles colocam dentro dessa máquina de jogo, façam suas apostas, eu digo que de uma certa forma, no fundo, eles sabem que eles têm que fazer as apostas deles, porque se o Senhor falar, não é 2021, para tudo, é só 2023, é só 2030, é só 2022, é o Senhor que define, eles não podem dizer faremos. Eles têm que ir tentando para que entendam qual é a hora que efetivamente o Senhor vai dizer, tá bom, agora vocês têm o direito de agir e o Senhor permitirá que eles tomem o poder. Então eles também estão fazendo as suas apostas, eles também estão fazendo os seus jogos, eles não têm certeza que poderão fazer tudo isso, eles podem ter todos os planos estabelecidos, mas pode ser que eles tenham que esperar mais um pouco. Você percebe? A quem você vai servir, em quem está a sua confiança, quem você vai ouvir na sua vida.
Meu querido, minha querida, você que tem interesse nesse sentido, nesse tema, nesse conteúdo, eu pergunto, você já leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez na sua vida? Você conhece os textos da Bíblia que falam sobre os últimos dias? Você tem alguma opinião formada sobre a teologia, sobre a doutrina dos últimos dias? Você tem que saber mais disso do que do sistema que virá. Você tem que focar a sua esperança no Senhor e não em compreender tudo que virá. A sua proteção não está em um plano mirabolante para você se proteger, ter comida, sobreviver na selva, ir para um lugar remoto. Não está. A sua segurança, se não estiver no Senhor Jesus, você está perdido. Não há lugar, não há salvação, não há abrigo, a não ser um abrigo que o próprio Senhor tenha para levar o seu, se for o caso, dele tirar para colocar em um lugar por refúgio, determinado prazo de tempo. Uma maneira de entender algumas das profecias, mas eu creio que a mais bíblica é ser retirado daqui para escapar de todas essas coisas que virão. O Senhor reina. Você pode discordar de mim, mas você tem que discordar de mim pela Bíblia, pelos textos bíblicos, pelo seu entendimento de textos bíblicos, não pela sua interpretação da Newsweek, não pelo seu entendimento dos documentos dos governos das trevas que estão agindo por trás dos governos que estão visíveis. Meu querido, minha querida, você precisa, cada dia, conforme o tempo vai avançando e percebemos que vai afunilando, percebemos que estamos cada vez mais perto daquele dia. Você precisa decidir em quem você vai crer. Façam as suas escolhas. Esse é o meu convite nesse vídeo hoje. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine e que você possa ter sabedoria nesses dias em que isso é tão necessário. Jesus disse o quê? Veja que ninguém vos engane. Eu repito esse texto para você. Não confie neles, confie na palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.